Glória a Deus. Nós estamos no mês de transbordar lealdade, amém? E a cada pessoa que tem vindo ministrar, falar, nós temos aprendido um pouco mais sobre isso, sobre esse tema tão importante, né? Que não deveria, de verdade, ser só um mês no ano, mas nós deveríamos falar mais sobre isso. E nós precisamos gerar aqui, que é a nossa igreja, né? Família MCI, essa cultura de lealdade. E é isso que a gente vai estar vendo hoje, a diferença, né? Lealdade e deslealdade. Existe um processo para nos tornarmos desleais. E às vezes a gente não percebe isso. Só quando a gente tem pessoas leais é que a gente vai ter líderes no ministério qualificados para o ministério. Então a gente não deve ficar olhando para o dom, para o carisma, para a eloquência, se a pessoa fala bem ou não, né? Mas nós temos que olhar para o caráter. E lealdade fala de caráter. O principal requisito de um líder, então, não é o dom, o carisma, a eloquência. Se ele é bonzinho, se ele é amável, se ele é simpático, né? Mas o principal requisito é a lealdade. Sabe por quê? Satanás não precisa usar o macumbeiro, o satanista lá fora para destruir a igreja. Ele só precisa de um crente dentro da congregação que seja desleal e ele destrói uma liderança e uma igreja. Como uma pessoa desleal, o que ela faz? Ela semeia contenda, ódio, murmuração, fofoca. Então, nós precisamos buscar ser crescer como igreja. Sexta-feira, a pastora Doroti foi comigo lá no MCI São Paulo, e ela ensinou, né, o Inematov, o Manai, Shevet Ahim, Gam Yahad, que é com bom e suave que os irmãos vivam em união, comunhão, unidade. Nós precisamos buscar isso como igreja. E o poder que a gente tem que buscar realmente é do amor. Por quê? Porque as pessoas são atraídas pelo amor. Nos bons momentos, todos parecem leais. Mas a lealdade, ela é provada realmente nos momentos difíceis. É quando você está passando por um momento difícil que você vai ver quem é um amigo leal do seu lado. Então, nós temos, graças a Deus, Maurício e eu, pastora Doroti, o Messi na época, né? Tido ao nosso lado muitas pessoas leais. Pessoas que estão conosco, que já nos viram errar, já nos viram pecar, já nos viram chorar, arrepender, mas têm permanecido conosco, líderes leais, e nós somos muito gratos a Deus por isso, né? Lá em São Paulo, o AP pregou sobre Davi, Urias e Joabe. E como Urias foi um homem leal. Todo mundo sabe quem é Urias? Quem é Urias? Marido da Batseba, né? Que a gente começa a misturar as coisas. Não foi o cara que derrubou a arca, não. Aquele é Uzá, né? Urias é o marido da Batseba. E ele estava na guerra. E Davi, depois que ele descobre, né, depois que ele deita com a Batseba, e ele descobre que a Batseba engravidou, ele manda chamar Urias da guerra. Segundo Samuel 11:8, é o primeiro texto que a gente vai ver. Então disse a Urias, vá para casa e descanse. Davi dizendo para Urias, né? Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Verso 9. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. 10. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou, o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? 11. Urias responde, a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas. E Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Olha que homem leal. Verso 12. Então Davi lhe disse, pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu na esteira, com os guardas de Israel e não foi para sua casa. Verso 14.
Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. 15. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Gente, a gente tem aquela coisa de pregar sobre Davi, o Davi adorador, o Davi que chora, o Davi que dança na presença do Senhor, que traz a arca de volta. Mas olha Davi o que ele fez. Ele traz o cara da guerra, dá um presente para ele, convida para jantar, embriaga, e depois ainda escreve uma carta de assassinato e dá para o próprio cara entregar para o comandante. E Joabe se mostra um homem leal, até o fato de entregar a própria carta de morte para Joabe, ele faz. E o que Joabe faz quando recebe a carta? Ele lê a carta e obedece a ordem. Então Joabe também é um homem leal a Davi, certo? É isso que a gente vai ver. Vocês têm a thumb aí? Não sei se dá para pôr agora. Acho que não dá para encaixar, né? Ou está na thumb o título da palavra? É só pôr a thumb de volta. É o processo da deslealdade. E é isso que a gente vai ver hoje. E isso, queridos, por que a gente vai estudar isso hoje? Porque, por dois motivos. Primeiro, para eu olhar para dentro de mim e ver se tem algo em mim. E depois olhar para as pessoas à minha volta, às vezes até no trabalho. Eu começo a perceber que existem pessoas desleais. E Deus vai começar a abrir os nossos olhos. Então, muitas pessoas começam a se tornar desleais e não percebem. A Thay, que é uma... é coach que ela é, amor? Uma empresária, ela fala no meio para as empresas, treina lideranças de empresas. Ela estava dando uma aula para a gente quarta-feira passada e depois ela falou assim, eu dou mentoria para uma mulher e essa mulher está com problema no casamento e eu comecei a mostrar para ela que ela era uma mulher rixosa. E a Thay disse assim, a mulher começou a chorar e falou assim, eu não via isso. Eu nunca vi que eu era rixosa. E ela foi pedir perdão para o marido, né? Está tendo um processo na vida da mulher. E às vezes com a deslealdade é assim. Você não percebe que você está se tornando uma pessoa desleal. E às vezes algumas atitudes nossas começam a criar um processo na nossa vida. Chacoalha o irmão que está do teu lado e fala, Deus vai falar com você. Amém? Nessa hora não é para você ficar pensando em ninguém assim, para fora. É para você. Deus vai falar com você. Mas é tão bom falar de lealdade, apóstolo. Por que a gente tem que falar de deslealdade? Exatamente para isso, para poder ver se nós somos pessoas leais. Nós vamos ver alguns estágios que tornam uma pessoa desleal. E a gente vai ver isso através de dois personagens bíblicos, Joabe e Absalão. Joabe foi um dos 3 filhos de Zeruia, que era irmã de Davi. Então, se a mãe do Joabe era irmã de Davi, o que ele era de Davi? Sobrinho, né? Ele é filho da irmã de Davi. E ele é o capitão do exército real durante todo o reinado de Davi. Primeiro estágio para a gente se tornar desleal. Espírito independente. A pessoa independente, ela obedece. Mas ela obedece apenas algumas regras, algumas direções e algumas instruções. O líder às vezes vira e fala assim, toda a igreja, nós vamos jejuar de sábado para domingo. Foi isso que você falou? De domingo para segunda e vamos entregar o jejum na segunda. Aí a pessoa que tem espírito independente fala assim, eu já tinha decidido jejuar na sexta. Eu vou jejuar na sexta. Eu não vou jejuar no domingo para segunda. Quer ver outro exemplo? O líder, o pregador está aqui e fala assim, repita depois de mim. E a pessoa de espírito independente fala assim, eu não vou repetir. Coisa chata, cara chato. Gente,
Tem palavras do apóstolo que eu já ouvi mais de... sei lá quantas vezes. A palavra do imersão, aquela primeira palavra do imersão, acho que eu já ouvi mais de... sei lá, 100 vezes. E todas as vezes que ele fala, e ele fala, repete comigo. Eu estou ali, eu repito. Por quê? Porque ali não está o meu marido, ali está o apóstolo, dando uma orientação. Para quê? Para que aquilo entre no teu espírito. E à medida que você repete, o do lado repete, todo mundo repete, aquilo entra. E aquilo começa a se tornar algo verdadeiro, um rema, né? Tem pessoas que dizem assim, que olham para mim e falam assim, né? Ai, eu vejo quando você tem um olhar de admiração, como o apóstolo prega, né? Quando eu achar que eu não tenho mais nada para aprender dele, que ele não tem mais nada para me ensinar, é melhor eu ir para outro lugar. Mas todas as vezes que ele abre a boca, eu sei que tem algo de Deus para eu aprender. Quem estava aqui ontem? Foi verdade ou não foi? No final, a gente não estava esperando mais nada. E veio algo tremendo de Deus. Então, quando você acha que, eu não vou, pastor Evandro que vai pregar, já ouvi tantas vezes ele falar. Tem algo novo de Deus. Mas eu não concordo. Se você não concorda, é porque você já tem esse espírito independente. E não tem mais sentido você estar debaixo de uma cobertura que você não concorda. Você precisa entender que é bom sermos independentes. Mas se eu faço parte de uma família, se eu faço parte de uma empresa, se eu faço parte de algo da minha família, né? Eu sou parte da minha família, eu não posso ser independente. Todo mundo decide comer no xerife. Aí eu falo assim, não, vocês vão comer, então eu vou comer lá no Borgalê. Eu não sou independente da minha família, a maioria venceu, vamos embora. Outro dia a gente vai lá onde eu quero. Nós precisamos entender que isso começa em casa e depois vai para o nosso trabalho, para a nossa igreja, para tudo. Joabe é uma pessoa que fazia o que ele queria, ele tinha um espírito independente. Ele era braço direito de Davi, como se fosse um primeiro-ministro, um homem muito poderoso. Mas vamos ver a independência aqui de Joabe. Primeira coisa, Joabe assassina Abner. Quem é Abner? Abner era o comandante-chefe de uma outra parte do exército de Israel, primo do rei Saul. Depois que Saul foi morto, a tribo de Judá declarou Davi rei. E Abner pegou Isbosete, que era filho de Saul, e proclamou ele rei do resto de Israel. Aí o exército de Abner vai lutar contra o exército de Joabe, né? Que era o exército de Davi. 12 soldados de cada lado. Todo mundo morre, ninguém vence, mas Abner foge com seus soldados e é perseguido pelos exércitos de Davi. Aí Joabe, que é o comandante de Davi, ele tem um irmão que se chama Azael. E esse Azael vai lá querer brigar com Abner. E o Abner vai e mata Azael. Então, Joabe tinha um ódio de Abner por ter matado seu irmão. Um dia, o Isbosete, que era lá o filho de Saul, soltou uma fofoca de que o Abner tinha dormido com uma das concubinas de Saul. E ele ficou muito bravo. E ele mandou mensagem para Davi dizendo que ele queria ser leal a Davi. Então, ele vai até Davi e ele decide fazer as pazes com Abner. Davi e Abner decidem fazer as pazes e fazer um acordo de paz. 2 Samuel 3, verso 20. Isso. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi, deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar o meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles. E o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Eles fizeram um acordo de paz. Quando Joabe chegou, sabe o que aconteceu? Ele ficou furioso.
E sabe o que ele fez? Ele foi tirar satisfação com o rei. Agora você imagina uma pessoa ir lá tirar satisfação com o líder porque ele perdoou alguém. E aí ele chega diante de Davi, 2 Samuel 3:24, e diz assim: Joabe foi até o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o Senhor anda fazendo. Então, Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Joabe tinha um espírito independente. Sem que Davi soubesse, ele mandou ir atrás de Abner, que tinha ido embora em paz. Ele perseguiu Abner, alcançou, pediu para falar em particular com Abner. Quando Abner chegou para falar com ele pegou e esfaqueou o Abner no estômago, apunhalou no estômago. Você imagina o que podia ter acontecido? Joabe podia ter trazido uma baita guerra de volta para Israel. Por quê? Porque tinha tido um acordo de paz e pareceu que teve uma emboscada. Foi o Davi que mandou, porque o comandante do exército do Davi que matou, né? Amados, na igreja tem pessoas independentes. Traz agora para a nossa realidade de igreja. Não estou falando MCI, mas igreja no modo geral. O pastor marca uma reunião, uma comunhão, um ensaio, e a pessoa decide qual que ela vai participar. Eu vou ver qual que eu vou. Alguns líderes de espírito independente não vão na reunião e nem incentivam os seus liderados a ir. E marca outra coisa ainda no horário daquela reunião. Tomé, ele perdeu uma reunião muito importante. João 20:24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Porque ele não estava, ele falou, eu só creio se eu puser o dedo na chaga. Ele se tornou uma pessoa cética. Por quê? Porque era para ele estar com os 12 e ele não estava. Ele decidiu, Jesus foi embora, eu não vou estar. Novamente agora Joabe. Absalão se rebela contra seu pai Davi. Davi passa a ter que lutar com Absalão. E lá em 2 Samuel 18:5, Davi instrui o seu exército. Deu ordem, o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Absalão era filho de Davi, né? Aí a batalha virou em favor de Davi. Absalão teve que fugir e ele fica pendurado pelos cabelos numa árvore. Verso 12. O soldado, né? Verso 11 primeiro, perdão. O cara chega para o Joabe e conta essa cena. E aí Joabe pergunta para ele: você o viu? E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Verso 12. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei, nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abisai e a Itai: por minha causa poupem o jovem Absalão. O cara que não era comandante era mais leal do que o comandante. O cara ouviu a mesma coisa que o Joabe, mas Joabe quis fazer do jeito dele. Olha o que ele fala no verso 14 para o cara: não vou perder mais tempo discutindo com você. Joabe sai, pega 3 dardos e traspassa o coração de Absalão e mata Absalão. Pessoa independente, ela faz o que quer, mesmo que ela tenha uma ordem que ela recebeu de cima. Depois que ele mata Absalão, Davi
põe Amasa no lugar dele como comandante. Verso 9 do capítulo 20. Olha o que o Joabe faz. Ele vai atrás do Amasa. Como vai, meu primo? Disse Joabe. E o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele. E Joabe o feriu no estômago, do modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Sabe o que me irrita, lendo tudo isso? Me irrita o Davi. Já era para ele ter cortado esse Joabe há muito tempo. Já era para ele ter tirado ele de comandante do exército. Mas ele foi deixando, ele foi deixando, ele foi deixando. Sabe por quê? Porque depois que o Amasa morre, ele põe de volta Joabe no cargo de comandante. Meu Deus do céu, que burro, dá 0 para ele, né? Joabe, ele aprovou. Logo depois disso, Davi põe ele de volta como comandante. E logo depois disso, ele tenta trair Davi. Com quem? Com Adonias, filho do Davi. Adonias se rebela e diz que vai assumir o trono do pai, que o pai já estava para morrer. E por que Joabe respalda o Adonias? Porque ele também era rebelde. Todo Israel sabia que Davi queria Salomão como rei. E Adonias fala que vai ser rei, e Joabe, né, vai lá e sustenta aquilo. Como que Joabe morre, gente? Joabe foi morto por Benaia, cumprindo uma ordem de Salomão. Ou seja, Davi não matou Joabe. Quem matou foi o filho de Davi, Salomão. Uma ordem de Davi. Mas quem matou foi Salomão. 1 Reis 2:4. Além disso, você sabe, Davi falando para Salomão, né? Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim, manchou seu cinto e a sua sandália com sangue inocente. Davi fala, né? Faz o que você achar melhor. Mas, você sabe o que ele fez, né? Sabe qual é a impressão que eu tenho de Davi em relação a Joabe? Joabe, isso eu falei para o apóstolo, isso eu não li em lugar nenhum, tá? Eu estudei muito para falar essa palavra, peguei aquele livro Lealdade e Deslealdade. Mas uma coisa que veio para mim, sabe por que Davi nunca fez nada contra Joabe? Porque Joabe tinha Davi na mão por causa do pecado. Joabe sabia o pecado de Davi mandando matar Urias. Por quê? Porque a carta foi selada até Joabe e Joabe leu. Para mim, Joabe guardou aquela carta. Entendeu? E se Davi fizer alguma coisa contra mim, eu trago a carta à tona. Não tem Facebook, Twitter, não tem nada, mas todo Israel ia saber. Então, queridos, para mim, Davi ficou na mão de Joabe, por isso ele suportou esse espírito de independência de Joabe. Vamos ver agora Absalão. E aí a gente vai ver os outros estágios da deslealdade. Absalão se tornou desleal por 2 motivos. Primeiro, por causa da ofensa. A irmã dele, vocês lembram disso? Foi estuprada pelo meio-irmão dele. Lembra? E aí, o que Davi tinha que fazer? A Bíblia diz que Davi ficou muito zangado. Mas, de acordo com a lei de Moisés, lá em Levítico 17, verso B, diz assim: a pessoa que deitar com a sua irmã, ele deve ser eliminado. Uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por seu pecado. Ou seja, a pena para quem estuprava a irmã era a morte. E Davi ficou zangado e não fez nada. Isso gerou uma ofensa, uma ferida em Absalão. Só que Absalão não falou nada, ele ficou quietinho. E aí passa o terceiro estágio da deslealdade. A pessoa se ofende
e se cala, ela fica passiva agora. A passividade é o terceiro estágio da deslealdade. Sabe aquela pessoa que fazia tudo, daqui a pouco ela fala assim, não, eu não quero mais problema, deixa eu ficar na minha, no meu canto, eu não quero mais me envolver muito com a igreja, né? Não participa de nenhuma reunião, de nenhuma atividade, de nenhum grupo pequeno, de nada. Toma cuidado, para ver se ela não está ferida, ofendida, né? Aí passa o quarto estágio da deslealdade, que é o estágio da crítica. A pessoa se torna crítica. Você já viu o mestre Felipe? Quando ele vai pregar? Você viu, Beth? Ele fica andando para lá e para cá, eu fico até com o pescoço torto. Porque ele anda para lá, anda para cá, anda para lá. E o pastor Moisés? Como ele fica fazendo brincadeira no púlpito? E o pastor Vandes fez piada esses dias, você acredita? Pastora Marilza quis cantar, né? E você viu o apóstolo que ele fez sexta-feira? Ele chamou a apóstola de jumenta. Fiquei sabendo. Obrigado, viu, Vitinho? Te amo. Foi o Benjamin e você me confirmou. Absalão, ele ficou ofendido com seu pai, por não ter feito nada com Aminon, né, seu meio-irmão. Sabe quanto tempo Absalão ficou quieto? 2 anos inteiros. Não foi uma semana, um mês, foi 2 anos que ele ficou quietinho. Se Davi tivesse sacado, Absalão está estranho, está diferente, está muito quieto, né? Mas Davi não sacou nada, nem o Aminon sacou nada. 2 Samuel 13, 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Cuidado com as pessoas indiferentes, né? Então, Absalão se tornou um assassino, 2 Samuel 13, 28. E Absalão deu ordem a seus moços, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, então o matareis. Eu não estou falando de uma pessoa que é mais quietinha, que já tem uma personalidade quieta. Eu estou falando de uma pessoa que é extrovertida, toda, e de repente, e intencionalmente, ela fica quieta. Ela fica passiva, ela não se envolve. Ela começa a achar falha na pregação, falha no louvor, falha nos músicos, falha na mesa de som, em tudo tem falha para ela. Lembra de Miriam e Arão? Eles falaram contra Moisés, né? Se você olhar com olhar crítico, você só vai ver defeito, queridos, em tudo, na tua casa. Sabe aquela pessoa que quando você entra na casa dela, ela fala assim, não repara que está bagunçado? Eu acho que ninguém fala isso, né? Não está bagunçado, mas se eu for olhar com olhar crítico, pode ser que eu veja alguma coisa. Tem um pozinho aqui em cima mesmo, né? Mas se eu olhar com olhos de amor, eu vou ver esperança, eu vou ver algo bom. Então, a gente vai para o 5º estágio, que é o estágio político. A pessoa com espírito de independência, que foi ofendida, que fica passiva e que começa a criticar, ela começa a envolver os outros em pensamentos desleais. 2 Samuel 15, verso 3 a 6. Então Absalão lhe dizia, ele sentou na porta da cidade, Absalão, e dizia para as pessoas, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Bem político, né? Devia ter beijado todas aquelas criancinhas ranhentas. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Sabe o que ele fazia? Estava lá na porta, ele falava assim, não tem ninguém, Davi não está nem aí para vocês. Eu estou aqui, mas eu não tenho autoridade para fazer nada. Mas eu quero beijar, eu quero abraçar, eu amo vocês, né?
falava por trás. Aquela pessoa que vira e fala assim, você está lá na MCI? Mas é uma pena, né? O apóstolo nunca tem tempo para você. Quantas vezes você já falou com ele? Não falou porque não quis. Verdade ou não é? Quem aqui já falou com o apóstolo? Levanta a mão. Alguém? Eu não vou pedir para levantar a mão quem nunca falou. Mas se você nunca falou, é porque você não quis. Até a Isabela agora chegou aqui para dar uma visão para ele, ele ouviu, né? Ou seja, uma criança. Não estou falando porque é a Isabela, mas porque é uma criança. Você não acha que tem algo de errado, não, na igreja? E aí o político é aquele que fala assim, várias pessoas estão dizendo, sabe? Muitas pessoas estão dizendo. Todos estão dizendo. Não sou eu, é todos. Político. E vai levando as pessoas junto com esse pensamento. 6º estágio, engano. Pessoas que começam a pensar que são maiores que seus líderes. Apóstola, mas Jesus disse que a gente ia fazer obra maior do que ele. Mas ele nunca disse que ele ia deixar de ser o rei dos reis. Ele nunca disse que ele ia deixar de ser o centro. E ele nunca disse que você é criatura. Deus que te criou. Foi a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer se esqueceu que Deus o criou. E toda a perfeição, sabedoria e beleza de Lúcifer foi criadas por Deus. Mas Lúcifer achou que ia conseguir o lugar de Deus no trono. Então, Absalão lutou contra o pai e fracassou. Judas traiu Jesus e se enforcou. Lúcifer foi precipitado na terra. Absalão foi morto. Judas se enforcou. Aitófel se enforcou, que era um conselheiro de Davi. E todos aqueles que se levantaram, achando, com espírito de engano, achando que eram maiores, né? Que se voltaram contra o líder, teve um final ruim. 7º estágio, rebelião escancarada. Depois que a pessoa faz aquela política, traz pessoas junto com ela, ela começa a gerar um engano e acreditar naquele engano que eu sou maior, eu sei mais, eu posso mais, né? Começa a rebelião escancarada. O único exemplo que eu vou dar é Lúcifer. Lúcifer levou 1/3 dos anjos com ele. O resto não acreditou nele, o resto não quis. Todo mundo era anjo, mas 1/3 acreditou e foi junto. E o último estágio, que é a pena de morte. Todo rebelde tem o mesmo fim. Queridos, uma igreja ela tem que ter uma cultura de lealdade. O pastor Heward Mills, no livro ele diz o seguinte, que as pessoas às vezes chegam para ele achando que estão o elogiando. Então imagina assim, o profeta Kevin vem aqui e ele chega lá em São Paulo, em Guarulhos, e um irmão vai lá buscá-lo. E aí esse irmão vira para ele e fala assim, puxa, o senhor é um profeta tremendo. Eu acho tremendo quando o senhor prega sobre as personalidades. Pena que o apóstolo não prega sobre isso. Pena que ele não é igual a você. Pena que o pastor Wanderson não profetiza igual a você. E ele fala o seguinte, a pessoa acha que ela está me elogiando. Mas eu estou vendo já uma pessoa desleal. Uma pessoa que fala por trás. É muito triste. Você vê que as pessoas desleais, elas entram no processo e elas não enxergam que estão sendo desleais. Ela não enxerga que ela está sendo independente. Ela não enxerga que ela está ferida e não vai buscar cura, não perdoa. Ela não enxerga que ela está criticando. E isso pode começar na tua casa. Sabe, tem esposa que critica o marido o tempo todo. Gente, esses dias eu estava descendo aquela rampa do Taust. Quem já foi no Taust, né? O carrinho fica preso, certo? Na escada rolante. E tinha uma mulher subindo com o homem, e a mulher gritando com o marido, mas você é um chato, toda vez você faz. Blá, blá. E sabe que você não pode ir mais rápido, porque o carrinho está preso. E eu fiquei ali olhando para a cara do homem, o homem subindo, né? E todo mundo ouvindo. Se essa mulher faz isso ali, no Taust, no meio do supermercado, o que ela não faz em casa? Como que ela não fala com o marido em casa?
Então, queridos, as pessoas não vão percebendo e acham que está tudo bem. Pessoas fazem fofoca e usam ainda de coisas espirituais. Andréia, eu queria que você orasse comigo, porque lá no grupo de intercessão, eles estão fazendo uns negócios comigo que eu não estou gostando. Sabe a Naira? Então, a Naira... Ai, não, só você orando mesmo. Eu não quero falar, entendeu? Eu quero que você ore se Deus te mostra alguma coisa. Aí, se Deus não mostra, eu falo. Gente, a gente usa disso, a gente faz fofoca pedindo oração. Olha, eu quero pedir oração pelo meu líder de célula, porque eu acho que ele está meio fora do ar. Por que você não vai lá? Por que você não fala com ele? Por que você não pergunta se ele está bem ou não? Por que você não ora por ele? O que Deus me colocou no coração, nós estamos em dias que antecedem Yom Kippur. Dias de arrependimento. Nós precisamos olhar para isso aqui e ver, será que eu não estou igual Joabe? Fazendo o que eu quero, obedecendo apenas o que eu quero. Eu falo para vocês, eu tenho muitas vezes espírito independente. E meu marido, ele tem uma mania, eu já falei aqui, até o Neto brincou, né, comigo, que eu não gosto de falar no telefone. Eu não gosto. E aí, às vezes ele fala assim para mim, liga para fulano e fala tal coisa. E eu fico assim, eu não vou ligar, vou mandar um áudio. Aí ele fala assim, liga. Aí eu ligo, toca 2 vezes, não está atendendo, eu vou mandar áudio. Aí ele fala assim, liga sem ser no WhatsApp. Porque às vezes ele está sem internet. Gente, aquilo me dá uma gastura, mas uma gastura. Como é difícil obedecer isso. Mas se eu só faço o que eu quero, eu estou tendo esse espírito independente. Se eu só obedeço algumas coisas, e eu não estou dizendo obedecer porque ele manda em mim, mas eu estou debaixo da autoridade dele. Mulheres, quer casar? Saiba disso, você vai ter uma autoridade sobre a sua vida. Pensa bem quem que você vai pôr sobre você, se você vai conseguir obedecer aquele homem. Eu falo que se eu tivesse casado com um homem muito mole, não ia dar certo, porque eu não consigo me segurar muito, né? Eu vou dar uma chacoalhada nele e falar, acorda, meu irmão. Fala logo se é ou se não é, o que é, né? Eu não consigo. A gente foi para um lugar aí, que eu não vou falar onde é, e a esposa falando do marido, depois eu falei para o Maurício, nossa, se eu casasse com esse homem, não estava vivo mais. Porque ele não abre a boca, ela está gritando, esgoelando, fazendo tudo, e o homem está lá. Mas ele não fala nada? Não, ele não fala nada. Ah, Jesus, eu ia dar um pedala na orelha dele. Então não ia dar certo. Então, nós temos que entender, se eu estou aqui, se eu faço parte desse lugar, eu preciso me submeter à autoridade do pastor Vans, pastora Marilza, dos líderes dessa casa, dos líderes de célula, dos líderes de louvor, do líder da comunicação, do som. Se eu faço parte de um grupo pequeno, eu tenho que me sujeitar. Eu não faço o que eu quero na hora que eu quero, como eu quero. Se eu tenho algo para falar, eu não falo por trás, eu não critico, eu vou lá e falo. Porque eu tenho liberdade. Gente, esse cinto aqui já deu. Eu estou lutando aqui com esse cinto. Já deu. Então, eu tenho liberdade. Então, por que eu vou me tornar uma pessoa desleal? Então, o que você precisa fazer? O que a gente vai fazer agora? Eu vou chamar o louvor. Ai, do louvor. E é agora, não é daqui 5 minutos. Tadinho do Lucas, né? Ainda tem que ir atrás de música. Eu queria que a gente parasse um pouquinho, fechasse nossos olhos e buscasse em Deus. Senhor, será que eu tenho sido desleal? Começar na minha família, na minha casa, meu marido, meus filhos, meus pais. Sabe, quando meu pai fala, minha mãe fala, vai lavar louça, eu vou, mas eu vou 4 dias depois que ela falou. Eu vou quando eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu faço só o que eu quero. Será que eu tenho sido desleal no trabalho? Eu chego atrasado. Eu já chego sem querer estar na reunião. Eu falo mal do líder.
do meu gerente, do meu chefe, para todo mundo. Eu faço parte de rodinhas de fofoca. Será que eu tenho sido desleal na igreja? O culto começa 7h, mas eu vou chegar lá depois porque eu não quero ouvir o louvor. Eu quero só receber a palavra e ir embora. Será que eu tenho sido desleal como líder? Diante dos meus liderados? Deixa o Senhor te sondar. Deixa Ele te mostrar. Fala, Espírito Santo, me mostra, me revela. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Será que eu tenho sido desleal com os meus amigos? Eu não tenho sido um amigo leal para as pessoas que me têm como amigo? Ouça a voz do Espírito. Não fica pensando o que você vai fazer depois que você sair do culto, o que você vai comer na cantina, o que você vai fazer amanhã. Ouça a voz do Senhor.